Shalom, a paz e a graça do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família, tudo que você colocar às suas mãos, seja poderosamente abençoado pelo nosso grande e poderoso Deus. Quem vos fala aqui é o pastor Carlos Mesquita, do Ministério Ágape, Família de Deus, São Luís do Maranhão, e uma palavra, meu amado, para a nossa meditação, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós vemos aqui, amada, a palavra de Deus nos mostrando o amor de Deus pela humanidade, o amor de Deus pelo ser humano. O ser humano, amado, é muito importante para Deus. Se não fosse, Deus não teria resgatado o homem através de Cristo. Não teria enviado o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, amado, entenda, todo homem só pode ter a vida eterna em Cristo. Se o homem não estiver em Cristo, amado, infelizmente, ele vai para a morte eterna e não para a vida eterna. Então é importante nós entendermos, e eu não estou falando aqui, amado, de placa de igreja, não estou falando de religião, não estou falando, amado, de denominações, mas eu estou falando, amado, de Cristo. Sabe, o testemunho de Deus foi Cristo para nos salvar. O amor de Deus, amado, foi enviar o seu Filho. Ele tinha lá arcanjo, anjo, né, serafins. Ele tinha, meu amado, uma infinidade, mas ele manda Cristo, o seu próprio Filho, o seu único Filho, o unigênito Filho, para quê? Para salvar todo aquele que nele crer, mas que não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O desejo de Deus, amado, é que todos os homens, como diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, o desejo de Deus é que, ao contrário, capítulo 2, versículo 4, que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se salvem. Mas qual é o problema? E quando Jesus foi enviado ao mundo, ele não foi enviado, amado, para condenar o mundo, para condenar ninguém, mas pelo contrário, ele foi enviado para salvar, para nos resgatar do império das trevas e da morte e para nos transportar para o reino do seu Filho amado, né, em amor, que é Cristo. Mas o que acontece? Os homens, amados, amaram mais o pecado do que a Deus, amaram mais o pecado do que ao Senhor. E é o que nós estamos vivendo hoje. Por que os homens hoje, cada vez a loucura mental está cada vez maior? Nós estamos vendo cada vez mais os homens, agora nós estamos vendo aí, né, muitos aí com os bebês reborn. Que loucura, meu irmão. Sabe, as pessoas aí procurando coisas inanimadas, como a própria palavra de Deus, largaram de adorar o Criador para adorar a criatura, a um ponto de querer levar um bebê reborn ao hospital, porque está com febre, está com isso aqui, com aquilo outro. Misericórdia. Nós vemos claramente, amado, o homem está vazio, e quanto mais vazio o homem está, porque quando Deus criou o homem, ele soprou do seu espírito sobre o homem passou a ser uma alma vivente. Então, quanto mais o homem estiver afastado de Deus, pior é a sua vida. E quanto mais você estiver próximo da luz, melhor é as nossas vidas, porque, amado, nós fomos criados e formados para adorar aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Enquanto o homem não entender isso, ele vai procurar isso na bebida, vai procurar isso nas drogas, vai procurar isso numa vida louca, vai procurar isso nas realizações da vida, para querer ter isso, ter aquilo outro. Mas, amado, o vazio dentro do homem vai permanecer. Por quê, amado? Porque esse vazio só é preenchido por Cristo, só é preenchido pela presença do Espírito Santo na vida do homem. Então, amado, entenda, ame a Cristo. Realmente, amado, faça a sua aliança com Deus, mude. O desejo de Deus, amado, é que você seja salvo, é que você realmente, amado, tenha uma novidade de vida, viva uma vida nova, uma vida abençoada. É isso que Deus quer, amado, para a humanidade. Mas, infelizmente, amado, os homens amaram mais as trevas do que a luz, preferiram permanecer no pecado, na maldade, né, na distância. Então hoje a gente vê muitas pessoas distantes de Deus, afastadas de Deus, e aí a gente vê, amado, muitas pessoas
se atolando nas drogas, no pecado, na prostituição, muitas vezes ama a sua família, mas trai a sua esposa, trai seu marido, sabe? E a gente vê ali, amado, uma loucura acontecendo, é o vazio que o homem tem dentro dele. O homem, como a própria palavra de Deus fala no livro de Apocalipse 3,17, o homem sem Deus, ele é pobre, ele é cego, ele é nu, ele é miserável. Esse é o estado do homem, amado, sem Cristo. Mas o homem com Deus, a Bíblia chama ele que ele é eleito, ele é sacerdócio real, ele é nação santa, ele é povo adquirido com alto preço. Então entenda que Deus fará sim diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então quando Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, meu amado, Deus amou de uma forma inexplicável. Nós não merecíamos nenhum amor, nenhuma salvação, mas Deus, amado, pela sua infinita graça, nos resgatou. Mas entenda, se o homem não fizer uma aliança com Deus, é o homem agora, porque a parte de Deus já foi feita. Jesus já foi enviado à cruz, e ele diz claramente: todo aquele que o aceitar será o quê? Salvo. Todo aquele que o negar já está condenado. Então, amado, aceite a Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida. Receba, sabe, a grande salvação de Deus, que é Cristo na cruz, sabe? Receba Cristo, aceite-o. Não permaneça no pecado. O pecado, amado, traz destruição, o pecado traz morte, né? A Bíblia nos fala claramente, Romanos 3:23, que o salário do pecado, o pecado tem um salário, irmão, e o salário dele é morte, é destruição, mas o dom gratuito de Deus, amado, é a vida eterna. Então receba o dom gratuito de Deus, aceite a Cristo como Senhor, como Salvador, e receba a bênção, a paz no seu coração, aquilo que o dinheiro não pode trazer, que a prostituição não pode trazer, que a droga não pode trazer, que nada nesse mundo pode trazer, amado, Deus pode. Essa paz que está lá, como Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dá, sabe? A paz de Deus, amado, ela excede a todo entendimento. Você pode estar passando o que tiver, mas a paz de Deus opera poderosamente na sua vida. Fica com essa palavra, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos pedir perdão, meu Deus, por muitas vezes estar distanciado da Tua presença por causa do pecado em nossas vidas. Nos ajuda, meu Pai, a combater o bom combate da fé e andar, Senhor, na Tua presença como obreiros aprovados, te aceitar, meu Pai, como Senhor e como Salvador das nossas vidas, para que possamos ser salvos, como diz a Tua palavra, e assim, Deus, andar em novidade de vida nessa terra, ter uma nova esperança em Cristo todos os dias e ter essa paz, a qual os homens tanto buscam em coisas, em drogas, em muitas coisas e não alcançam. Pai, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Assim, Deus, opera sobre as nossas vidas poderosamente a cada dia, em o nome do Senhor Jesus. Pai, nos dê um dia de bênção, de vitória e de paz, na Tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fico com essa palavra, que Deus abençoe você. Um abraço do pastor Carlos Mesquita e da pastora Rosélia Mesquita, amada de minha alma. Amém.